Boa noite. Eu queria que você explicasse qual é a importância dessa vitória em termos de tabela, porque o Inter fica a 2 pontos do líder. E o Inter está em uma quartas de final de Sul-Americana que pretende ganhar. Pretende ganhar também o Campeonato Brasileiro? Boa noite a todos. Primeiro, a importância é exatamente essa. A gente fica a 2 pontos do líder, né? Era um jogo emblemático, porque era uma oportunidade que se colocava em casa. E o campeonato, embora não tenha um jogo final, né, sempre tem vários jogos emblemáticos. Quando você se aproxima e tem a oportunidade e deixa ela escapar, sempre cai um pouquinho a confiança. Eu acho que a gente não tem que falar de futuro, não há necessidade de nós falarmos assim, mas o campeonato é analisado em vários retratos, em vários recortes, e o recorte de hoje é esse. A gente está entre os 3 primeiros do campeonato, a 2 pontos do líder, a 1 ponto do vice-líder. E a equipe, que é o mais importante, teve a maturidade de lutar até o fim pela vitória. Ao meu ver, cometeu 2 pequenos equívocos em 90 minutos, que foi uma bola atravessada de Johnny, que não é do lugar, né, e que demora sempre um pouquinho, não tem jeito. E a outra, que num escanteio a favor, a gente já não marcou o rebote, porque já tinha mexido muito na equipe, escapou um pouquinho da organização e eles escaparam com uma bola perigosa. No restante inteiro do tempo, a gente procurou a vitória desde o primeiro minuto e fomos premiados no final com um gol gostoso quando é a favor, né? Que encerra aí uma semana muito boa e premia o torcedor que veio hoje, mesmo depois de tudo que aconteceu na terça-feira, né? E a gente fica muito feliz com tudo isso. Mano, fazia tempo que não se via um adversário jogando de forma tão retrancada contra o Inter. Isso já é o Inter sendo mais visado pelo que aconteceu contra o Colo-Colo, pelos bons números, pela boa campanha do time sob o teu comando? E como você pensou o jogo para furar essa retranca do América? Eu conheço bastante o Mancini, sou amigo dele. Ele não armou o time para se defender, ele não arma time para se defender, única e exclusivamente para se defender. Eu vi esse time jogando contra o São Paulo, eu vi esse time jogando contra o Flamengo, eu vi esse time jogando contra vários times e vi eles perdendo jogo, mas sempre jogando, né? O que aconteceu hoje foi que a gente empurrou eles para dentro da área. Isso é mérito nosso. Eu tinha um pouco de preocupação com esse jogo depois de tudo que aconteceu na terça-feira. É diferente, você tem que fazer uma nova preparação num curto espaço de tempo, mas os jogadores tiveram a atitude muito inteligente no jogo todo, a gente se entregou bem, teve capacidade física, teve um monte de coisa positiva para ser premiado no final, né? A gente não escolhe como o adversário vai jogar. Isso não pertence a nós e eu respeito todo mundo. Sempre disse isso. Nós temos que saber encontrar os caminhos quando o adversário vai mais para trás, baixa toda a linha como baixou. E a gente foi buscando por um lado, buscando por outro, fazendo algumas alterações que mudaram a característica do time e deram uma força ofensiva maior, com bola mais próxima do lugar da decisão, que era dentro da área, e eu acho que o mérito está aí. A gente podia ter feito o gol antes, tal era o volume, mas às vezes demora um pouquinho mais, hoje demorou no limite extremo. Mano, dentro desse recuo que o Inter fez para cima do América, empurrando o América para a sua linha defensiva, o que prejudicou na saída de bola do Depena? Porque quanto o Colo-Colo, ele estava muito mais solto, criando mais jogadas. Faltou alguém daquele lado ali para ajudar ele? Ou realmente a marcação do América não possibilitou que ele tivesse mais liberdade pelo lado esquerdo? Eu acho que não faltou liberdade ao Pena.
faltou espaço para você construir jogadas. Quando tem pouco espaço, é difícil para todo mundo, né? Esse dia eu ouvi uma declaração de um grande time no mundo, e aí questionaram sobre a dificuldade na Champions do time dele, enquanto ele, quando joga 11 mais atrás é um pouquinho difícil, quando baixa 2 linhas próximo da área é mais difícil para todo mundo. Então a gente teve o volume, chegou na intermediária do adversário com facilidade, mas não tem jeito, você tem que ter paciência, você tem que rodar a bola, tem que tentar tirar eles do lugar. E é o que a gente tentou com a entrada do Maurício, com a entrada do Wesley, que entrou bem, que segurou a bola na frente, fez pivô, né? Depois Pedro cansou, então colocamos Caio. Achei que Caio veio um pouquinho para dentro demais, aí perdemos um pouco dessa passagem mais qualificada. Aí sempre encontramos o homem de fora, que era Moisés, mas o adversário todo bem montado com sua defesa, fica difícil você ficar cruzando bola na área, facilita para o adversário defender. Eu penso que é uma construção de equipe, é um amadurecimento. Situações como essas, num campeonato de Série A, são raras, né? Geralmente você tem uma paridade maior, os adversários também propõem jogo, os espaços, consequentemente, são maiores. Hoje foi uma exceção e tivemos que encontrar uma solução diferente para um problema diferente. Mano, você falou até há pouco sobre o pivô do Wesley, né, que entrou no segundo tempo, conseguiu segurar um pouco mais essa bola. Hoje foram 2 centroavantes, acredito, de características diferentes, né? O Wesley é mais desse embate, de segurar, de prender mais os zagueiros. O quanto foi importante isso também para essa pressão final, desse abafa que fez o Inter, que foi empurrando o América para trás quase todo o jogo. E aí no segundo tempo com o Wesley segurando. E também o Moisés, que foi o autor do gol mais uma vez, e outra atuação também de grande regularidade dele. A gente tem... o que mais tem me deixado feliz é exatamente a recuperação dos jogadores que não vinham bem, que alguns deles eram criticados. E eu tenho batido bastante nisso, porque é isso mesmo que acontece. O time melhora, a organização do time melhora, e os jogadores individualmente mostram que têm uma capacidade muito boa, né? Hoje vimos uma grande defesa do Daniel, né? Num momento decisivo do jogo, que certamente se tomássemos o gol naquele momento, o resultado ia escapar. Então a gente pede a calma exatamente na avaliação definitiva. Não é que não possa criticar, claro que pode. O torcedor é soberano para ter a opinião dele, desde que faça no momento que não prejudique a equipe, porque isso nós precisamos dele. E os jogadores provam com a sequência que tem bastante qualidade. Achei que o David também merecia ter feito o gol no primeiro tempo na cabeçada, que subiu inteiro, cabeçou perfeito, cabeçou no contrapé do goleiro, mas às vezes quando você passa bastante tempo sem botar a bola para dentro, parece que fica um pouquinho mais difícil, né? Também está dentro do contexto. A gente escolheu um pouquinho mais de movimentação porque o América, de antes desse jogo, jogava com linha alta. Então teríamos mais espaço para atacar essa linha alta. Colocamos um jogador de característica para poder fazer isso. Também coloquei um jogador um pouquinho mais de mobilidade para tentar trazer Taisso para dentro, porque era necessário que fosse assim. Não podíamos perder o meio-campo. O meio-campo do América é um meio-campo forte, tá? Felizmente para eles, Alê se machucou cedo, né? Mas Juninho é um jogador com taxa de trabalho altíssima, que se você descuidar, eles te controlam o jogo ou te ganham o jogo. Então, todos estão dentro desse contexto, a gente está contente, ora uns, ora outros. Hoje Heitor já fez um jogo bem melhor, né? Tudo dentro da normalidade do futebol. Quando se trabalha sério, quando se dedica, e eles têm feito isso de maneira brilhante, a gente começa a colher os frutos como estamos colhendo. Tudo bem, mano? Boa noite. Em cima dessa questão da recuperação, você citou na parte final agora o Heitor. Queria que falasse um pouquinho mais sobre ele especificamente, a avaliação da partida, até porque o Bustos não volta, né? Então ele vai seguir. Volta. Pro próximo jogo ele não volta. Então. Pro próximo jogo. Então vai ter uma sequência o Heitor.
E como tu viu ele hoje, como tu viu também a relação dele com o torcedor hoje, porque a gente via ele sendo vaiado, mas hoje ele foi aplaudido. Claro. Né? Então a importância do Heitor especificamente também. E se tu puder falar, por favor, sobre o Tyson, se já tem alguma situação. Sobre o Tyson ainda não temos, é muito recente, né? Temos que fazer uma avaliação amanhã ou até depois de amanhã. É a intensidade do Campeonato Brasileiro, a sucessão de jogos, né? Fez 3 jogos na sequência, jogos duros, porque o jogo de Ceará também foi um jogo de Fortaleza, perdão, foi um jogo duro, num campo ruim, mas vai se recuperar. Nós também vamos colocar outros jogadores para ir fazendo o jogo. Vamos encontrar soluções dentro do elenco, como sempre fizemos. Hoje tivemos a volta de jogadores que fazia tempo que não jogavam, como o Bosquilha, né? Que também é um meia de armação. Vamos ver se teremos Estevo de volta logo, né? Vamos ter Alemão de volta já no jogo que vem. Então, vamos encontrando as soluções, como temos que fazer. Todos os times vão passar por perda de jogadores importantes nesse momento. E nós temos que encontrar a solução, e eu estou aqui para isso, nossa comissão trabalha o tempo inteiro para isso, e os jogadores estão disponíveis para estar aí, e vão estar. Mano, tudo bem? Parabéns por mais uma vitória. Você falou muito, né, na recuperação de alguns jogadores que vinham sendo criticados, falou que esse também é o seu trabalho, e o quanto que uma vitória importante como essa, que aconteceu, como aconteceu hoje, é importante para a sequência que o Inter tem pela frente, dura, né, contra times que estão na ponta de cima da tabela do campeonato, né, Atlético, São Paulo, Palmeiras, enfim, Atlético. Quanto que uma vitória como essa também é importante para eles se sentirem confiantes para uma sequência difícil que tem pela frente do Campeonato Brasileiro. E depois ainda tem a Sul-Americana mais à frente, né? Os castelhanos falam sim, se puede, né? Vitórias como essa criam, sem dúvida nenhuma, uma demonstração grande para eles de que é possível, de que podemos acreditar. Tá? E eu sempre digo que, às vezes, você espera de um adversário de ponta de tabela uma dificuldade técnica maior, mas o jogo é diferente. O jogo te dá outras condições que um jogo como esse não deu. E talvez, para a característica do time que temos, em determinados momentos, é tudo o que precisamos. Né? Quando perdemos para o Botafogo, conversei no final do jogo com o Luiz Castro aqui, e ele me disse o seguinte: mano, provavelmente se tivesse ficado 11 contra 11 eu teria perdido o jogo para vocês, porque iria atacar, também iria propor jogo, e aí poderíamos encontrar espaço que depois, com 1 a menos, não nos deram, né? Então o futebol é assim, você tem que estar preparado. A vitória, a sequência de vitórias vai dando exatamente a noção de que você pode ambicionar vencer contra todos. E é isso que vamos fazer. Mano, boa noite. Em cima da sua última resposta sobre o Tyson, né, você já perdeu alguns jogadores que vieram da Europa e que não tiveram uma preparação. O Alan Patrick vai parar, você preservou o Vitão hoje, e a gente vê o time com uma intensidade muito grande. Afinal, reverteu um 3-0 contra o Colo-Colo e hoje fez um gol aos 49 do segundo tempo. Como que o Inter pretende fazer para seguir nessa toada de jogos intensos e buscando Brasileirão e Sul-Americana com esses jogadores que vieram de fora, que não tiveram uma pré-temporada e que podem desfalcar o teu time, porque são peças importantes também que você tem? Pois é. Essa é a dificuldade grande. Nós trouxemos os jogadores para exatamente significar acréscimo para a equipe. Então temos que usá-los, não tem jeito, né? Hoje, realmente, chamei os zagueiros, pretendo nos jogos exatamente fazer um aproveitamento mais escalonado. Valeu para Vitão, né? Não queria usar Moledo no gramado sintético, então fizemos a observação de fazer ele aqui num gramado mais normal, que para ele é melhor. Fez um grande jogo, né? Teremos 2 gramados sintéticos pela frente nos próximos
jogos. Então, até isso temos que pensar para ir controlando tudo direitinho e fazendo o melhor para todos. Provavelmente no próximo jogo jogue Vitão e Kaique. Tá? Vamos ver ainda, vamos avaliar bem. O mercado também estava numa condição de limite no intervalo do jogo do Colo-Colo e foi para o segundo tempo, e aí suplantou bem, não teve consequência, mas esse negócio uma hora aparece, é que nem dívida, conta para pagar, né? Uma hora entra embaixo da porta aquele envelope amarelo, não tem jeito. Então, tudo isso está dentro do contexto e às vezes não abordamos porque estrategicamente não podemos abordar. Mas os jogadores têm consciência disso, eles têm a clareza, porque eu explico a eles, para eles entenderem todo o processo. E eu acho que essa transparência faz com que a gente possa passar por todos esses momentos que temos que passar agora. Mano, o presidente está aqui do lado. Ele já lhe deu alguma notícia a respeito da janela de transferências que abre daqui a uma semana, de reforços para o seu trabalho para o Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana? Eu sou um técnico extremamente bondoso com o presidente. Não, o processo de trabalho, ele não acontece assim, vai abrir a semana amanhã, então vamos ver na última hora aquilo. Até porque são muitos detalhes que temos que ver para tornar possível uma contratação, a chegada de um jogador, tá? O mais importante às vezes, cuidar para não sair, mas sai, porque tem o interesse do jogador, tem o interesse de fora, o jogador constrói essa situação e também, daqui a pouco, vamos conviver com isso. Vamos continuar trabalhando do mesmo jeito, todos os dias, um pouquinho, tentar achar o jogador com o perfil que cabe nessa hora aqui, porque o perfil é diferente de outros lugares, por tudo que vocês sabem, e temos que passar nesse momento, e aceitamos passar. Então quem corre por gosto não cansa.